Eu quero que a igreja, ainda pensando nisso, abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 24, nós vamos estar falando, irmãos, nesse tempo de preocupação com a família, esse tempo em que estamos sendo assim muito abençoados por Deus, com palavras diretas para nós, eu quero chamar a atenção de vocês com relação aos sinais. Eu tive uma experiência muito interessante essa semana. Nós estivemos nos apriscos meditando em cima da segunda lista dos sinais, ou melhor, das dificuldades, dos fins dos tempos que Paulo fala. Ele repetiu esse assunto por 2 vezes, e eu fiquei olhando, e aí quero mesmo trazer uma palavra para a igreja, e quero mostrar para os irmãos onde que você deve se preocupar com esses sinais. Olhe para o versículo 3 de Mateus 24, mas por favor, deixe a sua Bíblia aberta neste capítulo, que é o capítulo dos fins dos tempos, não é? Quando Jesus se preocupa em trazer para os seus discípulos essas informações, dessas profecias, essas revelações. Olhe para o versículo de número 3, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, e em particular lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá de sua vinda e do fim dos tempos? Que sinais? Baseado nessa pergunta dos discípulos aqui, coloquei o título dessa ministração: que sinais são estes? O que estava acontecendo ali, irmãos, é que os discípulos estavam esperando que Jesus pudesse autenticar toda a estrutura que eles tinham, e estavam numa expectativa de que o Messias esperado pelos judeus pudesse estar concretizando ali diante da expectativa da nação, que queria o quê? Um Messias. Essa é a grande dificuldade dos judeus até hoje, aceitarem a Jesus como Messias, porque eles têm por certo que o Messias virá para restaurar o templo, que naquela época ainda estava erigido, mas também para estabelecer o reino davídico, politicamente falando. Eles tem um Messias que está ligado mais à geografia e à geopolítica do que exatamente o que Jesus veio trazer. Por isso, essa estranha e misteriosa rejeição, da qual nós não temos dificuldade nenhuma de compreendermos que Jesus é o Cristo esperado, e Ele não virá a não ser agora pela segunda vez. Os judeus ainda esperam Jesus pela primeira vez, porque a maioria absoluta deles, salvo alguns chamados judeus messiânicos, entendem que Jesus é o Messias profetizado. Então eles estavam diante os discípulos chamam a atenção de Jesus, dos versículos 1 e 2 desse capítulo, para o templo, que era o grande fator agregador e centralizador da esperança messiânica, o templo. E aí Jesus começa a mexer com as estruturas internas dos discípulos e de todos aqueles que viessem ouvi-lo ou lê-lo diante da profecia do final dos tempos. A Bíblia diz no versículo de número 1, acompanhe comigo: Jesus saiu do templo, e quando caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Já começou a derrubar valores dentro deles. Aquela magnífica construção que atraía e encantava a todos que a conhecia, tinha mesmo uma função de agregar, de centralizar. Todos esperavam os cumprimentos das profecias sobre o Cristo, e o templo tinha muito a ver com isso. Quando Cristo disse que tudo aquilo seria destruído, houve com certeza uma grande decepção e uma grande aceleração no processo de exterminar aquele que, na mentalidade dos religiosos, era um falso profeta e que estava ali trazendo apenas a dissensão. O edifício, irmãos, parecia inabalável.
mas a profecia de Jesus é que ali não ficaria pedra sobre pedra. E 70 anos depois dessa profecia, os romanos invadem Jerusalém. O general Tito então saqueia completamente Jerusalém e destrói completamente aquele templo, e nos dá um sinal assim, de que todas as palavras de Jesus se cumpriram, estavam se cumprindo e haverá de se cumprir. E onde estava Jesus? Jesus estava em uma situação, em uma perspectiva profética. Quando você olha para o versículo de número 3 do capítulo 24, a Bíblia diz que ele estava sentado no Monte das Oliveiras. Jesus estava no Monte das Oliveiras, exatamente no lugar onde o profeta Zacarias havia predito que o Messias estaria quando ele viesse estabelecer o seu reino. Quando você olha para Zacarias capítulo 14, versículo 4, a Bíblia diz assim: e naquele dia estarão predito que o Messias, ou melhor, e naquele dia estarão aos seus pés, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. Os discípulos estavam vivendo o cumprimento de uma profecia, e uma nova realidade estava sendo estabelecida sobre a expectativa do reino de Deus. Ele não era geográfico, o reino de Deus haveria de estar sendo estabelecido no espaço mais difícil de ser conquistado sobre a face da terra, que era o interior do ser humano, o seu coração, a sua mente, e não um espaço geográfico, e não extensões territoriais, como na época de Davi, alcançou assim grandes extensões territoriais, tanto no governo davídico, como no governo salomônico. Não, Jesus veio trazendo uma nova perspectiva. O seu reino não estava ligado à política, o seu reino não estava ligado à geografia, o seu reino estava ligado ao espaço mais difícil de ser conquistado, que é o coração humano. Então Jesus chama-nos a atenção de que a expectativa precisaria ser mudada. Ao versículo de número 4, Jesus respondeu quando eles perguntam: que sinais são esses? Aí Jesus começa a nos mostrar alguns sinais, irmãos, e eu quero chamar muita atenção de vocês para isso. Versículo 4: tenha cuidado para que ninguém vos engane. Sempre quando há expectativas de comprovações de quem é Cristo, do que Cristo faz, dos sinais de Cristo, vai sempre ser um campo fértil de muito engano, de muito engodo. E Jesus alerta isso. É um campo fértil, a expectativa daquilo que a gente chama das profecias de Jesus, das profecias bíblicas, é um campo fértil para que muitos sejam enganados. Jesus continua dizendo que muitos virão no nome dele, dizendo: eu sou o Cristo, versículo de número 5, e enganarão a muitos. Então Jesus nos recomenda a nos preocuparmos menos com o tempo, o quando ou onde, e mais com estarmos preparados para essa ocasião. Na didática de Deus, há uma estratégia de que nós tenhamos a expectativa de que isso pode acontecer a qualquer hora. Por isso, aqui e agora, você precisa estar preparado, pois o engano e os enganadores são assim um dos principais sinais. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa: como agora, com o advento da internet, há absurdos nessa área, e pessoas vislumbradas, acreditando de verdade mesmo. Agora preste atenção nessa preocupação de Jesus com aquilo que eu vou chamar dos macrosinais. Quais são os macrosinais? Os grandes sinais, os sinais que geralmente são mais atrativos para aguçar a crença das pessoas. Olhe para o versículo de número 6, por favor. Os macrosinais:
e ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, o reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares, pois todas essas coisas são os princípios das dores. Vocês serão entregues até aqui, irmãos, são os macro sinais, é o que mais chama a atenção, é o que mais mexe com a fantasia daqueles que têm as suas teorias e as suas expectativas, mas de repente Jesus começa a falar do que tem a ver comigo e com você. A Bíblia vai dizer assim, no versículo de número 9: vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão, vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. É impressionante como Jesus começa então a particularizar. Aí, os macro sinais saem da expectativa, e Jesus então começa a chamar a atenção para mim e para você, que eu e você somos uma espécie de lousa de Deus, onde o Senhor vai começar a escrever os sinais dele. Antes de você começar a procurar os grandes sinais, que são evidentes, não dá para negar que eles estão aí. Se preocupe com os sinais dos finais dos tempos na sua vida, no seu comportamento. É impressionante como Cristo começa então a dizer, e principalmente nesse tempo em que estamos sensíveis com relação à família, com relação aos relacionamentos. A partir do versículo de número 9, Jesus começa então a dizer para nós como esses sinais vão se particularizando. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados e trairão uns aos outros e odiarão uns aos outros. E a Bíblia vai nos chamar um destaque, que você precisa se preocupar com isso, com aquilo que está escrito no versículo de número 12, e o aumento da humanidade, a Bíblia diz assim, que se por multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. E há uma tradução mais próxima do original, irmãos, que fala assim, de quase todos esfriará. Este é um sinal que você deve se preocupar com ele presente na sua vida, no seu interior. Esquece os macro sinais, esquece as coisas espetaculares. Começa a imaginar que a coisa começa dentro de você. Olha o versículo de número 21 do capítulo 10 de Mateus. Isso é terrível demais. E o irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Que coisa louca, irmãos. Jesus então começa a nos dar uma ideia de que eu preciso me preocupar não com o que está acontecendo dentro de mim, já que há um alerta bíblico desde os tempos de Jesus sobre os sinais do fim. Eu tenho uma crença e queria compartilhar com a igreja. O fim, queridos, começou na ressurreição de Jesus. Os últimos tempos começaram ali. E vocês lembram muito bem que a cronologia humana não tem nada a ver com a cronologia de Deus. 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Pode ter passado apenas um dia dos fins dos tempos no calendário de Deus, e para nós já se passaram aí mais de 2000 anos. Por isso é que na didática do Senhor, Ele nunca revelou quando será o dia nem a hora, para que eu e você entendêssemos que pode ser a qualquer momento. E aí vem a experiência que tive essa semana com 2 textos bíblicos, e quero compartilhar, até pedir para os meninos da mídia. Já está pronto aí, Valtinho? Já posso passar? O de 2 em 2 lá, vai dar? Ah, legal. Irmãos, olha que coisa maravilhosa.
Essa foi a experiência que tive. Por quê? Você que não conhece os apriscos e você que conhece o aprisco, nós estamos estudando o livro, meditando, sendo edificado, não é estudando o livro, mas sendo edificado dentro das cartas pastorais. E numa cronologia bíblica, as cartas pastorais, elas não estão conforme estão na Bíblia. 1ª, 2ª Timóteo, Tito, Filemão e depois Hebreus, mas elas estão, a cronologia é que 1 Timóteo foi a primeira carta a ser escrita. No intervalo de 1 Timóteo para 2 Timóteo, você tem a carta de Tito, e você tem a carta de Filemão. 2 Timóteo foi a última carta que fora escrita. Mas Paulo, depois de um certo tempo, de uma carta para outra, ele tem a mesma preocupação, e eu quero chamar a atenção. Não sou muito bom em usar o data show, não sei se os irmãos já perceberam, o pastor não usa muito data show, eu acho que eu tenho um pouco de ciúmes do data show, que eu quero que vocês fiquem olhando para mim, várias vezes vocês ouvem eu falar isso, olha aqui, olhe para mim, irmãos, mas olha que coisa extraordinária para a tua preocupação, tanto em 1 Timóteo 4, como em 2 Timóteo 3, o Espírito Santo chama a atenção diretamente para cada indivíduo que está diante da palavra de Deus, ou lendo-a ou ouvindo-a. Olhe comigo, por favor, para esta exposição que nós fizemos aqui, 1 Timóteo, capítulo 4, 1. A Bíblia vai dizer assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Agora ouve, depois de um certo tempo, o que Paulo vai falar para o mesmo Timóteo. 2 Timóteo 3,1: sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, ou tempos trabalhosos, conforme está aqui no nosso banner. Irmãos, primeira coisa, vai chamar a atenção para nós, relacionado ao que você está ouvindo, a quem você está prestando atenção, e os efeitos disso na sua vida. E eu fiquei olhando e continuei, eu falei, vou fazer essa comparação, e vou levar para a igreja. A Bíblia vai dizer assim, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, sabe porém isso, ou melhor, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, consciências cauterizadas, consciências em que a eficácia da palavra de Deus não mexe mais, as suas crenças, o que você crê, o que você tem certeza, não é mudado pelas evidências da Bíblia. Assim está escrito, mas é assim que eu creio. Isso é um perigo. Eu devo abrir mão do que creio para estar diante do que está escrito e começar a crer no que está escrito e não no que creio. E olha o comparativo com 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, a Bíblia vai dizer assim, pois haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos e profanos. Queridos, é impressionante isso, porque é isso que vai transformar o nosso tempo em tempos difíceis de viver. E isso tem a ver comigo e contigo. Você percebe que o apóstolo Paulo não nos chama atenção para nenhum macro sinal. Ele não vai falar de guerras, ele não vai falar de grandes catástrofes, ele não vai falar dos terremotos, das pestes, das fomes, não. Ele vai falar de algo que você tem que se preocupar, porque esses sinais
Ei, fecha esse canal aqui. Fecha um por um. Ah, desconectou lá, peraí. Eu não. Vai que explode, né? Está combinado, tá, irmãos? É um sinal que vem aí. Amém. Oi. Oi, oi. Som, 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 som. Vocês me ouvem? Só desliga o som, por favor. Parece uma bichinha que está enchendo. O tempo que apareceu o temporizador no celular, o rapaz foi visitar os parentes dele na roça, colocou o temporizador para tirar uma foto de toda a dizendo sobre a existência daquilo que diz 2 Timóteo 4:2. A Bíblia vai dizer assim, 1 Timóteo 4:2. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Segundo a Timóteo 3:2, haverá homens amantes de si mesmos. Olha a preocupação. Agora, olhe comigo, por favor, para 1 Timóteo 4:3. A Bíblia vai dizer assim, ó: proibindo casamentos, ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Olha. Leites do que amigos de Deus. Agora olhe comigo, por favor, para 1 Timóteo 4:5, porque pela graça de Deus e pela oração é santificada. Agora olhe para o 2 Timóteo 3:5, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Agora olhe para 1 Timóteo 4:6, propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguidos.
olhe para 2 Timóteo 3,6, porque desse número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Agora olhe comigo, por favor, para 1 Timóteo 4,7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-se a ti mesmo em piedade. Versículo de número 7 do capítulo 3 de 2 Timóteo, que aprendem sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Irmãos, que sinais são esses? Esses sinais estão acontecendo em volta de nós, dentro de nós, perto de nós. Por isso é que quando há alguns alertas assim sobre a minha situação, como que eu estou diante desta possibilidade de Jesus estar literalmente às portas. Porque quando nós olhamos para a suposta cronologia de Deus, e se há uma paz no seu coração, de acreditar como eu creio, que os últimos tempos começaram com a ressurreição de Jesus, a qualquer momento, irmãos, tudo que está previsto, porque de tudo que Jesus profetizou, tudo aconteceu, tudo que está previsto haverá de se concretizar com a segunda vinda de Cristo, da qual não haverá dúvida nenhuma, não haverá especulação. Mas Jesus nos deixou nesse tempo dos sinais. Então, em vez de você sair procurando esses sinais externamente, veja o quanto esses sinais estão acontecendo dentro de você. O seu egoísmo, a sua avareza, a sua soberba, a sua disposição de ser um rebelde, um desobediente aos seus pais, a sua ingratidão, a sua disposição de acreditar naquilo que dá certo e não naquilo que está certo, a sua disposição de gostar da versão e não da verdade. Estamos vivendo, meu querido e minha querida, esses tempos difíceis, e há uma preocupação de Deus. Esta é minha percepção, diante da última leitura bíblica que fiz assim, um Deus chamando a minha atenção, para que eu não tivesse dúvida nenhuma, que Ele não queria tratar com ninguém, antes de tratar comigo. E aí, Ele usa de todos os recursos, de todas as situações, irmãos, mas eu estou dizendo todas mesmas, até daquelas situações mais prazerosas, até as mais difíceis, para que eu, nesses tempos difíceis, eu queira trazer uma qualidade, uma excelência no meu relacionamento com Ele. E nessa proposta, Ele manda que eu olhe para esse texto e veja como um indivíduo que tem essas várias características aqui, é uma pessoa que está se isolando de tudo e de todos, mas no meio de tudo e de todos. A sua força, o seu carinho, a sua força por amar, a sua disposição para perdoar, a sua disposição de ser uma bênção na mão de Deus, para abençoar aqueles que fazem parte do seu contexto social, ou daqueles que o Senhor traz para se relacionar contigo, está numa disposição de desconfiança, ou então numa disposição comercial. Quanto que eu vou ganhar com isso? Que sinais são esses, irmãos? Que sinais são esses? Antes de você atentar para os macro sinais, para os grandes sinais, o desafio da palavra de hoje é você olhar para dentro de si
você perceber que os sinais da vinda de Jesus, ela começa no lugar aonde ele determinou que veio estabelecer o seu reino. Qual era a expectativa dos judeus, vocês lembram? Geografia, poder econômico, poder político e poder de extensão territorial. Aí Jesus vem e diz: o reino de Deus está dentro de você. E é dentro de você, meu querido e minha querida, que os sinais do fim dos tempos começam a acontecer. Abaixa a sua cabeça. Pense nisso. Quando você é desafiado a ouvir essas expressões da palavra de Deus, quando você é desafiado a imaginar e a crer, não só imaginar, mas crer de que o Senhor vai trabalhar primeiramente no seu interior, de uma maneira tão, você não vai ter dúvida nenhuma, o Espírito Santo vai estar te dizendo: olha, esses são sinais dentro de você de que Jesus está voltando.